Marco Zero, as principais informações de Foz do Iguaçu e das 3 fronteiras. Um programa em sintonia com a nossa gente, o nosso cotidiano e a nossa história. Produção e conteúdo, Portal H2 Foz. Realização, Rádio Clube FM. Marco Zero, onde tudo começa. Estamos aqui com mais uma entrevistada, mais uma pessoa fantástica que vai dar agora aí um parecer sobre um tema delicado, de uma certa forma, porque ainda a sociedade, quando fala sociedade num todo, a brasileira, até mundial, não compreende bem essa situação, né, Renatinha? Exatamente, olha só, hoje o transtorno do espectro do autismo, de acordo com a OMS, tá? A Organização Mundial da Saúde, é o transtorno do neurodesenvolvimento caracterizado por padrões de comportamento repetitivo e dificuldade na interação social, que pode afetar o desenvolvimento da pessoa com o transtorno. A OMS também estima que há cerca de 70 milhões de pessoas com autismo em todo o mundo, sendo 2 milhões somente no Brasil, e estima-se que 1 em cada 88 crianças apresente traços do autismo, com prevalência 5 vezes maior em meninos. E na próxima terça, vamos contextualizar, né? Dia 2 de abril é considerado o Dia Internacional de Conscientização do Autismo. A data foi instituída em 2008 pela ONU e geralmente em entrevistas é muito comum ouvirmos órgãos, instituições, ONGs e clínicos falando sobre o que é o autismo. Mas desta vez a gente vai mudar o foco e vamos conversar. Vamos aproveitar o ensejo e vamos conversar sobre a data e sobre o autismo com uma pessoa que está inserida no espectro autista. Temos a satisfação de receber aqui no Marco Zero, Lu Whatever, empreendedora, mãe, artista plástica e uma mulher adulta que luta para que o autismo seja compreendido e respeitado. Bom dia, Lu. Seja bem-vinda ao Marco Zero. E eu vou começar pedindo para você compartilhar com os nossos ouvintes a sua história com o autismo. Como começou? Antes, deixa eu só... Aproveitando o ensejo, essa informação que você disse sobre 1 a cada 88 crianças e a maior parte feita de meninos, eu vejo que isso não tá certo. Não condiz com a realidade. Não condiz porque as meninas, elas ficam muito além do radar. E eu vejo muito mais pessoas, a quantidade maior de pessoas autistas. Não há o diagnóstico. Esse dado é feito baseado em diagnóstico. Exato. Mas não há muito diagnóstico porque as pessoas não sabem que elas são. Há pais que não sabem que são, que acabam tendo filhos com a síndrome e que não sabem que são. E a maior parte dessas pessoas são caracterizadas como nerds. E há muitas meninas que são e também não fazem ideia. Na verdade, elas sentem que tem algo errado ou diferente com elas, mas elas não sabem dizer o que é. Só que como elas são muito mais inteligentes que os meninos, elas são menos passivas, então elas conseguem se esconder, conseguem ter, sabe, várias nuances, só que o conflito interno fica, tipo a história da minha vida, né? Eu venho de uma família que, eu olhando hoje, a grande parte das minhas tias, elas são. A minha mãe é. Porque o autismo, ele não brota da terra, né? Ele não vem por combustão espontânea. Ele vem de alguém. Ou é do pai ou é da mãe. Então, certeza, minha mãe é. Só que ela não aceita. Ela acha que isso é uma doença. E ela tem completo desprezo, porque ela acha que autismo é ser uma pessoa débil mental. E por mais que a gente explique, não entra na cabeça dela. E se eu falar que ela dá gargalhada na minha cara, sabe? Então, tipo, é o que eu mais vejo. Então, eu sempre, desde criança, cresci com aquele sentimento que tinha algo errado, mas eu não sabia o que era. O autismo, ele se caracteriza assim, ele se quebra no meio, assim, ele vai até a síndrome de Asperger, que tem alguns níveis, e logo depois que se passa desse nível, você realmente é autista, que é aquela pessoa que realmente vive no mundo da lua, que chega até o autista savant, que é o cara mais
o mais alto grau de autismo. Um desses casos é aquele filme Rayman. Ele é um autista savant hiperinteligente. A maior parte dos autistas savants, pelo menos 90% deles, são hiperinteligentes. São gênios, eles trabalham na NASA, eles trabalham em lugares assim. Então eu tô caracterizada no Asperger. O Asperger veio do nome do Dr. Hans Asperger, que era um médico austríaco, se eu não me engano. E ele começou a reconhecer que algumas crianças tinham um comportamento mais isolado, só que elas tinham uma imaginação muito intensa e elas conseguiam fazer coisas que não condiziam com a idade delas. E ele começou a tratar várias dessas crianças e encontrar, muitas delas judias. E nisso começou a guerra. E ele teve que convencer os generais para que eles não matassem essas crianças com esse hiperpotencial. Ele teve que convencê-los de alguma forma e eles chegaram a questionar, tá, nos faça acreditar, por que é que a gente não pode matar 50 crianças judias que estão em tratamento? Porque eles não estavam eliminando só os judeus, estavam eliminando também a galera que tinha deficiência mental, deficiência física, ou de cor, ciganos, né? Todos os diferentes. Todos os diferentes, porque a diferença, ela incomoda, né? Ela causa aquela alergia na alma, assim, então eles não conseguiam viver com isso, né? E aí o Dr. Hans, ele falou assim, olha, essas crianças, elas são donas de talentos fantásticos, inacreditáveis. E foi daí que se originou a inspiração para fazer X-Men. Só que assim, eu já pesquisei em algumas línguas e eu não consegui encontrar quais são esses talentos que ele passou para os generais. O que é que evitou esses caras de eliminar com 80 crianças, 50 crianças judias? O quê? Deve ter tido algo muito forte que eles devem ter visto. A bibliografia não deve ser tão extensa assim sobre o tema, né? Não, porque assim, tem coisas que tem que ser mantidas, né? Então, muitas das respostas estão no filme X-Men. Pode ser uma idiotice, mas Se você olhar a história do Magneto, que ele foi encontrado no campo de concentração, né? Sim. Se vocês viram esse filme. Sim. Então, aquilo ali diz muito. Então, isso aí é parte da história. Então, nós inspiramos esses quadrinhos. Então, eu me sentia, assim, estranha quando eu era criança. Estranha. As meninas populares, elas não queriam ficar perto de mim. Deus sabe por quê, né? Só Deus sabe. E eu sempre tava ali naquela galerinha dos recusados. Era aquele menino dentuço, era aquela menininha negra, era aquela outra menina que tava de muleta. Essa era a minha galera, entendeu? E eu me achava ali, porque eu não os via como diferentes. Na verdade, esses tipos de característica me atraía, sabe? Eu gostava de viver naquela diferença, sabe? E aí quando a gente cresce só fica pior, porque daí entra a adolescência e você começa a ser cobrado pela sociedade certos tipos de comportamento, tipo, você não namora ainda? Você não perdeu a virgindade ainda? Porque você não se veste assim? Por quê? Eu sendo cobrada pela minha mãe... Uma interação social maior, por exemplo. Eu sendo cobrada pela minha mãe, tipo... coisas horríveis, assim, a gente tá andando na rua e ela apontava pra um grupo de meninas e falava assim, por que você não é como elas? Aí eu ficava assim, mas o que eu tô fazendo? Como assim? Como assim? Tipo, eu não conseguia entender o que ela tava querendo dizer. Aí eu olhava pras roupas e eu via, eu sempre fui moleca, né? Nunca fui muito chegada a um vestidinho, a ficar inerte na frente de uma TV. Eu sempre tava fazendo alguma coisa, eu tava sempre, sei lá, pulando muros, subindo em árvores e mexendo em ferramentas, coisas inaceitáveis pra ela e pra sociedade, entendeu? Tipo, é sempre essa frase que a gente escuta, aonde já se viu? Aonde já se viu? Não, você está vendo agora. Ô Lu, deixa eu te perguntar, a Organização Mundial da Saúde tem uma definição que é a seguinte:
o autismo, a pessoa autista, constitui um transtorno do neurodesenvolvimento caracterizado por padrões de comportamentos repetitivos e dificuldade na interação social, que pode afetar o desenvolvimento da pessoa com a TEA. O que você fala, você concorda, o que você pensa sobre essa definição? Eu vou resumir esse olhar médico. Tudo que você falou quer dizer, nós somos deficientes sociais. Ponto. A OMS olha assim. É só isso. Deficientes sociais. Então, por conta disso, a gente entra na classificação do INSS como deficientes. Porque é insuportável para nós viver em comunidade sempre, viver em comunicação sempre. Sendo tocado, ouvindo pessoas falar, ou estar no meio de muitas pessoas, é insuportável. O volume também, né? Volume varia. Cada um tem características assim pontuais. Eu tenho algumas. Por exemplo, eu tenho muita sensibilidade auditiva. Pessoas com certos tons de voz. Certos barulhos em sequência, metal sendo batido em sequência. Tipo, eu jamais conseguiria morar perto de uma fazenda onde um cara fica lá batendo na ferradura. Eu enlouqueceria. Cachorros latindo em sequência, sem uma pausa, aquele negócio compassado assim, o meu cérebro explode. Então eu sempre tenho que estar com cuidado, sempre com um tampão, ou sempre com fone de ouvido. Esse foi o jeito que eu descobri de obter a minha paz. Também não gosto de ser tocada, porque o toque é como se eu levasse um choque. Então eu tenho que permitir a pessoa encostar em mim de vez em quando. Então eu tenho que conhecer a pessoa, sabe? Tipo, a Renata eu já conheço. Ela vem me dar um beijo, tá ok, tá tudo ok, eu já conheço ela. Você vem me dar um beijo. Então já aconteceu da pessoa vir, olá, e eu fazer assim, né? Matrix, né? Não encosta em mim, cara, porque eu sei o quão frágil eu sou. Só que brasileiro é um povo, assim, muito mimado. Então eles não compreendem dessa forma. Eles sempre vão pegar pra eles como uma ofensa. Tipo, ela é arrogante. Ela é nojenta porque ela não quer tocar em ninguém porque ela tem nojo das pessoas. Tipo, elas próprias criam esse tipo de loucura. Elas sempre tomam pra si. Elas nunca pensam naquela pessoa. Se a pessoa não gosta de ser tocada, deve ter algum motivo. Isso não existe. Ô Lu, só pra dar mais um exemplo sobre essa situação, né? Recentemente nós vimos viralizou nas redes sociais um vídeo do Marcos Mion fazendo o corte de barba, o primeiro corte de barba com o filho dele, e ele respeitando o modo que ele gostaria de cortar a barba. Também o corte de cabelo, onde o cabeleireiro deitou no chão pra aceitar. Isso é normal. É esse tipo de empatia que falta na sociedade? Porque... como é que eu posso falar de uma forma que você vai entender? O autismo é uma programação mental diferente. Vocês são Windows e nós somos Apple no tempo do Steve Jobs. Sorry. Sorry. Essa é a verdade. Porque a gente consegue ver muito além. E quando a gente tem... quando a gente começa a compreender esse mundo que a gente vive, porque a gente, tipo, é meio que jogado aqui, a gente fica assim, ok, o que é isso? Eu demorei muitos e muitos e muitos anos. Eu só fui acordar desse sono com 37 anos. Faz pouquíssimo tempo. Porque eu quis acordar. Porque eu não aguentava mais viver nesse limbo que é a vida. Não compreendendo. Porque até os 37 anos eu achava que ninguém mentia. Porque até os 37 anos eu achava que todo mundo pensava exatamente como eu pensava. Eu não sabia que as pessoas pensavam diferente. Tá vendo? Então a gente nasce com aquele pensamento quadrado sobre as coisas. Então, esses fatos que você acabou de falar, a gente tem um negócio com o nosso corpo. Muita fragilidade com o nosso corpo. E a gente tem muita limitação. Então,
Você vê assim, o cara é um cabeleireiro, ou o pai estava cortando a barba. A gente não vê assim. A gente vê assim, um cara vai tocar em mim. Com uma lâmina. Com uma lâmina. Não, mas é o seu pai. Não, meu pai vem pra cima de mim retirar pedaços do meu corpo com uma tesoura. Calma aí. Vai com calma, que não é bem assim, sabe? Vai devagar, porque até eu processar isso e entender como normal e bom e necessário, é um caminhar. Mas eu tenho certeza que depois desse primeiro corte, ele vai, se ele for um pai inteligente, ele vai começar a levá-lo aos poucos pra conhecer uma barbearia e tal, e bababá, entendeu? Mas no caso do filho dele, o filho dele é um autista, já saiu da categoria Asperger, que é um pouco mais sociável, entendeu? Ele já é aquela categoria mais quadrada. O autismo é um quadrado. O Asperger é um quadrado com as pontas arredondadas, entende? Então, eu já ouvi muita gente falar assim, mas você não parece autista. Claro que pra eu ser autista eu tenho que babar do canto da boca, né? Eu tenho que ficar batendo na cabeça, né? Ficar olhando pra parede. Não, eu olho muito pra parede. Eu pego num ponto e eu fico, tipo, porque eu acho legal, eu acho interessante. Ou aquilo me faz lembrar outras coisas, ou eu tô com um trabalho na minha cabeça que aquilo tá me ajudando, sabe? É muito complexo. Não é como vocês, você chega no ambiente, ai, que lindo, aí senta aqui e tem total atenção a vocês. Não, eu quero ver tudo com o máximo de detalhes que eu puder. E essa parede, ela é muito sedutora pra mim, eu não vou parar de ficar olhando pra ela. Não quer dizer que eu te desprezo, entendeu? Se eu desprezasse, eu não estaria aqui. Esse é o ponto. Se eu não gosto, eu não estou. Eu não vou. Eu não falo. Ô Lu, e o que falta para a sociedade ter olhares assim, sem a gente ter que se alarmar com o vídeo do Marcos Mion, né? Isso não tem que ser uma coisa comum na nossa sociedade. Você colocou características que são suas, eu tenho as minhas, né? O ser humano é um ser extremamente diverso, né? Plural, em concepções, ideias e tudo mais, né? Cada um tem seu modo de ser. Aí a gente faz um link com aquela definição da OMS, que ainda trata como uma doença, né? Dá uma Nunca foi, nunca será. Como que a gente rompe com isso? Não há cura para síndromes, pela milionésima vez. Não é uma doença. Não é, nunca foi, nunca será. E o que falta para romper com esses estereótipos todos? É a pessoa parar de ter preguiça e querer realmente ler e se informar. Ponto. É isso. Essa é a base da educação, não é? Você se informar. Só que as pessoas, elas têm preguiça de querer entender. Elas querem aplausos, porque na internet todo mundo é macho, né? Vai lá e faz um comentário pra todo mundo bater palminha e dar like. Não sei. Isso é patético, no mínimo. Então, se você realmente é curioso sobre algo, até pra falar mal, pesquise antes, pelo amor do Senhor. Porque é ridículo. E nós somos, assim, alvejados por um comentário que tem que morrer, que é tipo assim, fulano é meio louco. Sim. E o Estado tem alguma responsabilidade sobre essa conscientização coletiva? É um problema cultural. O Estado é um problema também. Eu, sinceramente, não vejo luz no final do túnel. É meio que tá sendo assim, cada um por si. É tão cultural o negócio que é aquilo que eu comentei com você. Eu tenho um grupo fechado que eu ajudo 500 e poucas pessoas, a grande maioria pais de crianças autistas, que não fazem a mínima ideia do que tem que fazer com seus filhos. E são aqueles que jogam os filhos assim, psiquiatra, em neuro, e não sei o que, em fisioterapeuta, e bababá. E aí eu questiono, e o que é que você está fazendo com o seu filho? Não, porque eu tô deixando na mão de especialista. Eu vou falar algo aqui sobre os especialistas em autismo, tá? Eles são instrutores de natação sem saber nadar. É isso. Essa é a grande verdade. Eles não sabem o que eles estão falando. Eles não sabem o que eles estão fazendo. Parece que é uma grande máfia que um joga pro outro ali, aí tem uma colega que é físio e que não sei o quê. Não, vamos manter esse menino. E aí vários pais já me falaram isso. Meu filho tá 6 meses na psiquiatra e na físio e eu não tô vendo resultado. Tira
Tira! Cata a sua criança, leva ele no museu, vai lá no parque. Ele precisa ver coisas que até agora na vida dele ele não viu. Eu dou graças à minha formação porque eu me autoeduquei. Eu matava aula na escola para passar a tarde na biblioteca lendo. Graças à biblioteca pública e o meu método pessoal, hoje eu aprendi sobre línguas, sobre administração, sobre arquitetura, sobre comunicação, sobre tudo. O que eu sou hoje eu devo à biblioteca, não o sistema de ensino, não querendo, né, porque as pessoas já começam a fazer um disso, mas enfim. Então, essas pessoas, elas estão caindo demais pro lado do... eu vou levar num profissional que ele vai resolver pra mim. Toma, filho, vai lá com a tia que a tia vai consertar você. É assim, é podre assim. E eu já chamei muitos pais na chincha e atenção em relação a isso. Teve uma mãe que ela falou assim, meu filho... eu vivo dizendo pra ele que eu amo ele, mas ele nunca me diz que ele me ama. Aí ela ouviu um belo... Nossa! O que você disse a ela? Eu falei assim, cara, pensa se você não tá sendo mimada. Porque até agora a gente tá discutindo há meses aqui, falando que o autista tem um modo muito particular e singular de demonstrar afeto. E é muito limitado, porque o nosso sistema límbico é meio que quebrado, assim. A gente tem emoções, mas a gente não sente da forma com que os neurotípicos sentem. E ela me vem com essa, tipo, eu fico triste que meu filho não fala que me ama. Eu falei, você é uma mimada. Você é um imbecil. Tipo o Caetano Veloso, né? Você é uma pessoa burra. Você pensa de uma forma burra. Tipo, foi mais ou menos isso que eu falei pra ela. Então, é isso que tá acontecendo. Aí outra palhaçada que tá acontecendo, milhares de ONGs estão brotando da terra. Pessoas, pais de autistas, não, vamos formar uma ONG. Aí todo mundo faz umas camisetas cafona, aí vende a camiseta, aí ganha dinheiro com a camiseta e fala que vai pra ONG e não vai. E é uma palhaçada e ninguém faz nada. Aí quando eles vão se reunir pra discutir, tipo, parece um grupo de apoio, assim. Eles só ficam reclamando das coisas que os filhos não fazem. É ridículo. Você tá vendo? Tipo assim, parece que é um vácuo sem fim de merda. E a base de tudo é só pesquisar. É só saber o que falar, sabe? É realmente ter empatia pelo seu próprio filho, entender como ele é e aceitar. Só que os pais não querem. Eles não querem. Eles querem uma pílula mágica. Eles querem que os filhos se tornem pessoas ordinárias. Mas... E o detalhe tá aí. O mundo, hoje, ele foi construído por pessoas autistas. O Mark Zuckerberg é autista. Bill Gates é autista. Steve Jobs era autista. Einstein era autista. Andy Warhol era autista. Van Gogh era autista. O Steven Spielberg tá bem na cara que é. Tem vários que são. Vários. Grandes pessoas que fizeram grandes descobertas e tiveram grande significância na história do mundo são autistas. O Vale do Silício, 90% da galera lá é autista. É como se fosse uma vila de nerd. Só que as pessoas têm repulsa disso. Países mais esclarecidos sobre o assunto, eles estão agora somente contratando autistas. Por quê? Porque a produtividade é muito maior. Porque são pessoas que não perdem seu tempo no celular ou com tretinhas sociais ridículas. Existe um hiperfoco, né? Exato! E é isso aí que faz o mundo rodar. É exatamente isso. E por que nós somos tão desprezados assim? Porque a gente soa arrogante? Se vocês assistirem os 2 filmes do Steve Jobs, vocês vão entender. Vocês vão entender como é que é. A visão é tão assim, não, eu tô vendo, e o cara só quer alcançar, ele só quer alcançar. Quem acredita nele que vai junto com ele, e vai junto, e se ele teve alguns momentos que ele parecia ser desumano, característica da síndrome, simples assim. Lu, deixa eu, antes da Renata encaminhar o final da entrevista... Quase se bateram. A gente não jogou no par ímpar, aí nos desorganizamos. O que eu quero te perguntar é o seguinte, na Dinamarca tem uma empresa de testagem de software que ela é...
pioneira, né? Mas especificamente Começou nessa na Alemanha. que tem um dado que 80 de 100 funcionários, 80 são autistas. É só uma referência, você tem muito mais informações além dessa empresa, mas para a gente entender um pouco qual que é a sua visão, como que é o mercado de trabalho para essa população especificamente, aqui falando da nossa realidade no Brasil, em Foz do Iguaçu. Não há. Não há. Porque, olha, vou falar por mim, tá? As pessoas... Pode ser uma pessoa de cor, ou uma pessoa, sei lá, que tem um dentinho mais projetado pra frente, ou, sei lá, um cabelo categorizado como ruim, ela já é, assim, desclassificada da versão pessoa normal. Aí, se você é uma pessoa que é um pouco mais robótica, você cai na categoria nerd. Então as pessoas se sentem mais confortáveis com essa categoria. Elas conseguem vestir esse casaco do nerd, entendeu? Só que daí você troca e fala, não, ele não é nerd, ele é autista. Ele é débil mental, eu não sabia. Aí, coitado. Não, coitado de você. É simples assim. Então, assim, não há coitadismo no autismo. Há coitadismo por quê? Porque a gente sofre com as pessoas. Há os nossos conflitos internos sem fim, dramáticos e surreais, só que o sofrimento maior é externo, com preconceito e as pessoas jogando pedra. No meu caso é pior ao quadrado porque eu sou mulher. E é como uma vez eu falei pra Renata, eu não posso ser uma pessoa cínica, eu não posso ser muito inteligente, eu não posso ter opinião, eu não posso demonstrar saber mais que um homem ou um homem médico, psiquiatra, eu não posso. Eu não posso ser isso e também ser autista, porque senão eu vou ser crucificada de cabeça para baixo. Porque eu não posso, uma mulher não pode, uma mulher ela tem que ser carismática, ela tem que ser sorridente, ela tem que ser solícita, ela tem que ser amorosa. Ela não pode ser nada além disso e muito menos, Deus me livre, ser autista com tudo isso junto. Então, assim, as pedradas que eu já levei, que se eu não tivesse alertado algumas pessoas sobre, tipo, olha, o que você está fazendo é bullying, então se você não ficar quietinho, a gente se vê na justiça. E, de repente, a pessoa ficou quietinha. Não pelo respeito, mas porque ia doer no bolso e porque a cara dela ia cair diante da sociedade. Entende? Então, é foda pra caralho, sim. É horrível viver na nossa pele. Ao mesmo tempo que a gente tem, digamos, essa genialidade, porque já meio que foi comprovado que o autismo é a síndrome dos gênios. E tem como lutar contra isso? Não tem, isso é um fato. Se as empresas elas estão dando mais atenção para esse tipo de pessoas, para que as empresas comecem a realmente funcionar de verdade, é porque há um motivo muito forte aí, né? E o Brasil, a única notícia que eu tive no Brasil é uma empresa, como se fosse uma contratante, que dá uma base psicológica, que tem lá em São Paulo, eu esqueci o nome. É uma empresa holandesa, mas tem uma base lá em... sede aqui no Brasil. Em São Paulo, e eu acho que talvez no Rio. Mas assim... Ela é especializada em encontrar oportunidades de trabalho para autistas. E ela dá todo o suporte psicológico para a pessoa compreender aonde ela vai trabalhar, como que vai ser, eu achei isso sensacional. Promove essa integração. Sensacional. E aqui não tem, lógico que não tem, é uma cidade atrasada, sabe? Eu não sei se isso vai acontecer, sinceramente. Sim. Lu, infelizmente, eu digo infelizmente porque o papo, ele é esclarecedor. Você é sem fim, né? E é sem fim, você traz bastante informação. É sempre muito interessante conversar contigo. Cada vez mais... Né, descortina os nossos olhos com relação ao assunto. Te parabenizar também pelo depoimento sincero, corajoso, de peito aberto que você fez, e também pela sua trajetória, né, com as famílias que você busca conscientizar, com essa empatia que você busca trazer para as pessoas, para que a vida dos autistas seja mais confortável, menos traumática, né? E que essa integração de fato aconteça. Eu acho que eu acredito que além das políticas públicas, que é preciso educação, como você bem disse, né? A gente não
não tem muito hábito de estudar, mas eu acredito que políticas públicas nesse sentido iriam ajudar, mas também pessoas que se posicionem com a causa, como você se posiciona também, eu acho que iam contribuir bastante para esse esclarecimento. Marco Zero, as principais informações de Foz do Iguaçu e das 3 fronteiras. Um programa em sintonia com a nossa gente, o nosso cotidiano e a nossa história. Produção e conteúdo, portal H2 Foz. Realização, Rádio Clube FM. Marco Zero, onde tudo começa.